Nós estamos aqui na Tecnoshow Comigo 2024 e por aqui tem muitas inovações, muitos lançamentos e nós estamos na Jumil para trazer mais novidades com o Fábio, que é diretor da Jumil. Fábio, que máquina é essa e o que ela tem de mais interessante para o produtor? Bom dia, Leonardo, obrigado pela oportunidade. Essa aqui é a Expressa, é uma plantadora que só leva sementes, né? Ela não tem fertilizante, é uma plantadora de grande porte. Esse modelo específico aqui, ele tem 31 linhas de 50 centímetros de espaçamento. E as principais características dessa máquina é que ela foi pensada para plantar muito, parar pouco para abastecer e quando tiver que transportar, ela ser ágil, né? Então aqui nós temos os reservatórios de semente, nós temos aqui 7.000 litros de semente. Com 7.000 litros é possível, por exemplo, plantar até 75 hectares de soja sem parar para abastecer, Leonardo. Então é um rendimento operacional muito grande. Quando você pega um dia de sol, né, numa janela de plantio cada vez mais curta, é fundamental que a máquina plante muitos hectares por dia. Então aqui nós conseguimos uma autonomia de até 75 hectares. Ou seja, num turno, talvez não, certamente a máquina vai parar uma única vez para abastecer. Se estiver plantando milho e safrinha, por exemplo, talvez vá abastecer e vai fazer o turno inteiro sem ter que parar para reabastecer, né? Ou eventualmente parar só para reabastecer o aplicador de inoculante. Mas é uma máquina que tem um rendimento operacional muito grande. Quando ela vai transportar, por exemplo, aqui ela está acoplada num trator. Se for para transportar dentro da fazenda, ela vai fechar e você vai andar sem problema nenhum. Mas, eventualmente, se tiver que levar para uma outra fazenda, tiver que colocar a máquina na rodovia, por exemplo, você embarca ela em cima de uma prancha, engatada no trator e não tem que desmontar nenhum único componente. Então é muito rápido, né? Você termina um talhão, embarca na prancha, não tem que desmontar nada, leva para o outro talhão, chega lá, descarrega, abre e já imediatamente começa a plantar novamente. Então esses são os grandes atributos. Planta muito, para pouco para abastecer, transporta rápido. E a qualidade de plantio dessa máquina é extraordinária. Ela tem uma capacidade muito grande de copiar as irregularidades do terreno. Ela consegue, por meio de uma tecnologia de transferência de carga, garantir que todas as linhas tenham a mesma capacidade de corte de palha. Você sabe, por exemplo, que as plantas de cobertura, elas estão cada vez mais comuns, né? Entrando a braquiária no sistema, entrando mix de cobertura, ou mesmo a própria palhada de milho, de soja, cada vez mais denso, exige cada vez mais capacidade de corte e a capacidade da máquina de vencer essa cobertura vegetal e colocar a semente na profundidade certa, em contato com o solo. Então essa máquina tem uma qualidade de plantio muito boa. Nós temos clientes que nós fizemos demonstrações, inclusive aqui na região de Rio Verde, que nos reportaram ganhos de 8 até 12 sacas de soja por hectare com o uso dessa máquina. Então é uma diferença expressiva. E a Jumil hoje, ela é a empresa mais versátil em termos de configuração de pacotes tecnológicos. Então, a configuração que está nessa máquina aqui, ela é diferente da que está ao lado ali na T320. Então, a Jumil tem uma capacidade, uma competência para configurar a máquina de acordo com a necessidade do produtor. E isso é uma vantagem de uma empresa que é especialista em plantio. Então, a Jumil é uma empresa 100% nacional, com 88 anos de história, nós somos de 1936 e hoje é uma empresa especialista em plantio, né? Tanto é que o nosso lema é pensou o plantio, pensou Jumil. Então nós somos a empresa especialista para dar a mão com o nosso cliente e oferecer para ele a prescrição da máquina certa, na configuração certa para a necessidade dele. Excelente, Fábio. Nós estamos aqui na parte superior e é muito interessante que daqui a gente consegue ver boa parte aqui do stand da Jumil na Tecnoshow Comigo. Muitas máquinas estão aqui à disposição do produtor rural e a gente vai descer agora, Fábio, porque tem produtor rural aguardando para ver aí demonstrações. A máquina, é isso aí. Agora nós vamos fazer uma movimentação com ela aqui. Vocês podem até ter a oportunidade de ver como que ela é uma máquina rápida, tanto para fechar, para transportar, quanto para abrir e voltar para a condição de trabalho. Vamos lá, você vai acompanhar tudo com a gente aqui nas imagens do Plínio César, a nossa visita aqui nesse stand e mais novidades. Vamos lá. Bom, agora a gente vai ver na prática um pouco do que acontece lá na propriedade rural. O Fábio vai explicar para nós passo a passo aqui. Exatamente.
Bom, então aqui a máquina ela estaria terminando o movimento de fechar para transportar. Então, assim que essa linha terminar de fazer o levante, então aí nós estaríamos já na posição de transporte. Agora ele vai fazer o movimento ao contrário, considerando que ela foi transportada, chegou no próximo talhão, ele vai fazer a abertura para colocar ela na posição de trabalho. Então ele apoia os pneus laterais no solo, aí ele vai fazer a abertura dos módulos laterais e depois, por último, ele vai fazer o movimento de abaixar, né? Ele faz uma parte só do movimento, aí ele abre e depois termina quando a máquina já está totalmente aberta. Então vocês podem reparar que é uma operação extremamente rápida. Nós estamos falando aí em não mais do que 2 minutos para sair da condição de trabalho para a condição de transporte e vice-versa, 2 minutos para sair da condição de transporte para a posição de trabalho. E ainda que ela tivesse sido transportada em cima de uma prancha, o desembarque dela da prancha é muito rápido também, assim como o embarque, né? Essa máquina, por exemplo, ela veio da mesma forma que ela está aqui, ela veio da fábrica. Ela veio engatada nesse mesmo trator, né? Como eu falei, sem desmontar nenhum único componente, então é uma operação realmente muito rápida. É uma máquina que otimiza a janela do produtor que a utiliza, né? Então ele não vai perder tempo com aquilo que não seja a operação fundamental, que é o plantio. Fábio, olhando a máquina aqui é tão interessante que até mesmo o produtor rural que já está acostumado com muito disso na propriedade do rural dele, ele para aqui para ver essas demonstrações, mas para quem está acompanhando a gente que não entende nada de agronegócio, vamos explicar o que é todo esse equipamento aqui perfilado, já montado, estruturado, o que é isso aqui, o que você vai fazer na prática, lá na propriedade rural, para o pessoal de casa entender. Vamos lá. Toda essa tecnologia que vocês estão vendo aqui, ela tem uma única finalidade, é colocar cada semente individualmente na posição necessária para que ela expresse o seu máximo potencial. Aliás, é por isso que o nome dela é Expressa. Ela foi pensada para que cada semente possa expressar o seu máximo potencial. Então, tudo isso aqui é para colocar a semente da maneira como ela tem que ser colocada. Então, uma unidade semeadora, né, cada carrinho desse que a gente chama é uma unidade semeadora, que nós temos 31 no espaçamento de 50 centímetros. Então, cada uma dessas unidades, ela tem um disco de corte, que nesse caso aqui é de 22 polegadas, é um disco de corte de grande diâmetro, que realmente permite a máquina enfrentar as condições mais severas aí em termos de cobertura, né? Seja uma braquiária, seja uma palhada de milho com grande densidade. Então, nós temos um disco de corte. Caso o produtor opte por trabalhar com a botinha, com o sucador, mesmo sendo uma máquina só semente, é possível, inclusive está montado aqui, mas por que utilizar a botinha se eu estou com uma máquina só semente? Depende do perfil do solo. Se for necessário fazer uma pequena descompactação no momento do plantio, esse recurso existe para permitir. E quando é que o uso dessa botinha mostra a sua importância? Se porventura nós tivermos um veranico, tivermos um estresse hídrico. O fato de plantar com a botinha permite um desenvolvimento radicular inicial muito mais robusto. Então, se porventura, depois do plantio, tiver um veranico, o sistema radicular dessa planta vai estar muito mais estruturado para resistir um tempo maior, alguns dias mais, de veranico, se for o caso, né? Então é por isso que a gente deixa também a opção da botinha. Aí nós temos aqui atrás a unidade semeadora, onde nós temos o dosador de sementes, que vai individualizar cada semente. Nós temos o tubo condutor de sementes, que é quem vai, de fato, conduzir essa semente uma a uma até o fundo do sulco de plantio. E temos o sistema de controle de profundidade, que vai garantir que todas essas sementes sejam colocadas na mesma profundidade e, portanto, que elas vão emergir ao mesmo tempo. Uma máquina de plantio eficiente, ela tem que permitir que todas as sementes saiam acima da superfície do solo no intervalo máximo de 24 horas. Por quê? Se as plantas têm uma emergência atrasada, umas em relação às outras, elas vão gerar o que nós chamamos de planta dominada, especialmente no milho.
né? Então, se eu tiver, por exemplo, mais de 48 horas de intervalo de emergência entre uma semente de milho e outra, essa que emergiu tardiamente, ela vai ficar para trás, ela vai ser a chamada planta dominada, ela vai produzir muito menos do que uma planta comum, né? Então é algo extremamente complexo. E finalmente aqui, a última coisa é fechar o suco de plantio. Então depois que o disco de corte cortou a palha, o disco semeador abriu o suco, o dosador dosou uma por uma, o controlador de profundidade garantiu uma profundidade uniforme e a roda compactadora fechou o suco, aí sim nós temos cada semente devidamente colocada na distância correta, na profundidade correta, para mais uma vez, para que cada semente possa expressar o seu máximo potencial. Então é um equipamento de alta tecnologia, com uma complexidade de construção relativamente grande, né? Mas para fazer uma única coisa, colocar cada semente na posição que ela deve estar. Ao lado do Vitor, que é diretor comercial, nós acompanhamos aqui as novidades da Expressa e outras novidades e tecnologias que a Jumil tem à disposição do produtor rural. E você deve estar se pensando assim, tá bom, mas agora eu quero negociar, eu quero comprar, eu quero levar essas máquinas para a minha propriedade. Como é que está a questão de taxas, juros, o que o produtor rural tem à disposição aqui na Jumil para de fato efetivar esse negócio? Bom, hoje nós estamos com, vamos falar assim, com um portfólio de crédito muito interessante. Nós temos aí um convênio com o Banco do Brasil, através de programas já existentes, principalmente o Moder Frota, e aqui, em especial, FCO, apesar de termos aí algum limite ali de FCO, a gente sabe que o FCO ele é reabastecido com o pagamento dos financiamentos anteriores, e esse ano nós temos muita postergação, mas existem clientes que têm esse crédito já pré-aprovado, temos esse convênio. Temos também um convênio com o Banco do Brasil, que é outra parceria através da plataforma Broto, onde as fábricas fazem uma equalização de taxas para poder viabilizar uma taxa mais atrativa para o cliente final, né? Temos também aí um convênio com o pessoal do Bradesco Consórcio, onde nós estamos fazendo um trabalho de contemplação de cartas, onde sai fora a questão do consórcio, no sentido de, vou pagar o consórcio, vou esperar uma assembleia para mim ser contemplado. Não, nós fazemos essa antecipação previamente e transferimos esse crédito com a taxa de administrativa extremamente competitiva, menos da metade, vamos falar assim, 30%, 40% do que o mercado pratica hoje em consórcio. E temos também o consórcio BB, consórcio Banco do Brasil, que é uma outra alternativa muito competitiva, que também fecha aí esse portfólio de oferta nosso de crédito, ou seja, crédito não é o problema para não comprar esse ano. Estamos bem no início da Tecnoshow, hoje terça-feira, tem muitos dias ainda pela frente. O produtor que estiver realmente interessado pode ver que a equipe está aqui à disposição, ficam durante todo o dia aqui na feira, como funciona? Durante todo o dia, temos uma equipe aqui de 8 vendedores, nós temos 8 regiões aqui nos auxiliando, temos técnicos, temos a equipe de crédito para ajudar na viabilidade de análise, temos aqui uma equipe que trabalha com venda de peça de reposição, de serviço, até de retrofit em máquinas, né? Todas também podem ser financiadas aí por essas linhas de crédito. Estamos todo dia aqui na feira. Excelente. Nós estamos acompanhando muitas informações sobre o cenário de máquinas agrícolas, isso nacional. Tecnoshow comigo no seu segundo dia de feira. Como é que está o movimento de negócios concretizados aqui até agora? Comparando com o ano passado, nós tivemos um primeiro dia muito parecido com 2023. No nosso entendimento, é muito positivo, né? Os lançamentos estão nos ajudando muito. O trabalho pré-feira foi fundamental, de visita a clientes, demonstrações. A nossa equipe, apesar de algum negativismo de renda, safra, né? Teve aí, a gente sabe, perdas aí importantes para o produtor, mas nesse momento tirar o pé do acelerador é a pior solução, a pior decisão de uma empresa. Nós continuamos acelerando.
Seguindo com a nossa programação, direto aqui da Jumil, nós estamos com a diretora da Plantio Jumil, Lismara Martins, para a gente bater um papo sobre as ações da Plantio Jumil durante a Tecnoshow comigo. Tudo bem, Lismara? Tudo bem, bom dia. Satisfação recebê-la aqui. Como está a expectativa para a Tecnoshow comigo? Estamos no segundo dia. Qual a expectativa até sexta-feira? Leonardo, com certeza as expectativas são grandes. Ontem foi um dia muito bom para nós, não podemos dizer que não foi, que foi sim. Agradecemos por ser a nossa primeira participação, né, como Plantio Jumil, na primeira feira que estamos, né, na maior do Centro-Oeste, né, uma das mais importantes do país, na Tecnoshow 2024. Acredito que nós demos um start bem abençoado, acredito sim, podemos dizer. Então, e as expectativas são grandes, estamos realmente aí com grandes propostas já encaminhadas, já temos bastante cotações de máquinas sendo feitas. E nós da Plantio, com toda a nossa equipe, né, que eu falo que é uma equipe de peso que temos, eu junto com os nossos meninos, estamos aqui totalmente para atender o produtor, o agricultor, da melhor forma possível. Plantio Jumil, uma história muito interessante aqui na cidade de Rio Verde, também na região. Conta um pouquinho sobre o início da Plantio Jumil aqui na cidade. A Plantio Jumil, ela começou a ter o nascimento dela na Tecnoshow do ano passado, né? E durante esse tempo todo, 5 de maio foi quando findamos realmente que ela existiria. E nesse um ano todo que foi conversado, onde foi crescendo toda a estrutura, montamos a loja, buscamos os parceiros, fizemos todos os trabalhos, né, em demonstrações para trazer realmente de volta a marca da Jumil ao mercado com as máquinas que hoje a Jumil tem, que são máquinas extremamente competitivas, não só em entrega de resultados, mas também em preço. E, então, esse nascimento da Plantio, ela veio justamente para poder renovar, trazer realmente a marca Jumil, que é uma marca consolidada, uma marca que é especialista naquilo que os agricultores realmente precisam, em plantadeiras, plantabilidade. Até temos um dado, né, que é falado pelo nosso master, né, da plantabilidade, o Paulo Arbex, que uma plantabilidade bem feita, um plantio bem feito, você tem ali os seus 30% a mais de rentabilidade no final da tua colheita. Então, nós estamos aqui realmente para trabalhar pesado, firme e mostrando isso. Mostramos já em resultados que já estão, como que se diz, já estão sendo mostrados em propriedades que nós trabalhamos e com certeza todos esses produtores que abriram as portas para nós viram realmente a eficiência e o trabalho diferente que a Plantio Jumil veio para fazer. Tecnoshow comigo até a próxima sexta-feira aqui em Rio Verde, Goiás. Qual o grande diferencial da Plantio Jumil? Estar num lugar extremamente, como se diz, num lugar extremamente específico, como se diz, aqui dentro da feira, um lugar extremamente com ponto muito bom. Estar com a marca Jumil, que essa marca todo mundo conhece. Eu falo que cada produtor que passa por aqui, cada agricultor que passa por aqui já teve a sua Jumil ou ainda tem e hoje estão voltando a querer ter realmente. Então, estarmos aqui hoje carregando essa marca forte e fazendo esse trabalho, eu falo, não é difícil. Não está sendo difícil, está sendo realmente muito gratificante para nós.